Olá, boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindos. Depois desse dia lindo em Porto Alegre, né? Parece que a gente estava em Londres. É com grande satisfação que damos início à aula magna da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Este é um momento especial de reencontro, acolhimento aos novos estudantes e renovação da nossa trajetória acadêmica, em ocasião especialmente significativa para a instituição que celebra os 65 anos do curso de Medicina e os 18 anos da UFSPA. O Castelinho chega à sua maioridade como universidade nesse ano. Aos estudantes ingressantes, desejamos que esse novo ciclo seja repleto de oportunidades, vivências significativas e conquistas. Aos estudantes veteranos, registramos nossa alegria em recebê-los novamente para mais um semestre de construção acadêmica e partilha de experiências. Registramos ainda nosso reconhecimento a todas as servidoras e servidores, docentes, técnicos administrativos, colaboradoras e colaboradores que com seu trabalho diário contribuem para o fortalecimento e o excelente funcionamento da nossa universidade. Esta aula magna integra a programação do Acolhimento Discente 2026, uma série de ações promovidas pela universidade com o propósito de recepcionar e integrar os estudantes, marcando o início do período letivo e fortalecendo os vínculos com a vida acadêmica. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: a reitora da UFSPA, professora Jennifer Safi; o vice-reitor, professor Rafael José Vargas Alves; a chefe de gabinete, professora Márcia Giovenardi; a pró-reitora de graduação, professora Marilu Fingenbaum; a pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação, professora Aline de Souza Pagnusá; o pró-reitor de extensão, cultura e assuntos comunitários, professor Luiz Henrique Teles da Rosa; o pró-reitor de planejamento e administração, Magno Carvalho de Oliveira; o pró-reitor adjunto de gestão com pessoas, professor Fernando Gavron; a pró-reitora de infraestrutura, Evelise Fraga de Souza Santos; o pró-reitor de ações afirmativas e assuntos estudantis, professor Rafael Andrade Cáceres, a quem a todos nós saudamos com uma forte salva de palmas. Agradecemos e cumprimentamos também as seguintes autoridades presentes nesta aula magna da UFSPA Santa Casa: o provedor da Santa Casa de Porto Alegre, Alfredo Guilherme Engler; o pró-reitor de pesquisa da URGS, professor Flávio Kapczynski, representando a reitora da URGS, Márcia Cristina Bernardes Barbosa; a diretora técnica da Santa Casa de Porto Alegre, doutora Gisele Alcina Nader Bastos; a gerente de ensino da Santa Casa de Porto Alegre, Roberta Almeida da Silva; a vice-presidenta do Sindicato Intermunicipal de Professores das Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, Cleidilene Magalhães, a quem também saudamos com uma forte salva de palmas. E agora, dando continuidade à solenidade, convidamos ao palco para compor a mesa diretiva da aula magna a reitora da UFSPA, professora Jennifer Safi. Também convidamos ao palco a pesquisadora Margarete Maria Prete Dalbon. E também convidamos ao palco a professora Maria Eugênia Bresolim Pinto, que fará a mediação desta aula magna.
principalmente, já fiquei sabendo, muitos amigos e amigas da doutora Margarete. Então, já de antemão, quero saudar toda essa nossa comunidade que está aqui para essa aula, que para nós é muito significativa. Eu começo também saudando o nosso provedor querido, o Dr. Alfredo Eger, da Santa Casa de Porto Alegre, já pedi um novo nome. E em seu nome eu saúdo todas as autoridades e o corpo médico e clínico da Santa Casa, que está aqui presente. O querido amigo também, pró-reitor de pesquisa, Flávio Kapczynski, representando a URGS, nossa grande parceira em várias ações também aqui na universidade. E no nome da professora Maria Eugênia, coordenadora do curso de medicina, eu cumprimento toda a comunidade da UFSC. Bom, esse ano é especialmente simbólico, porque, como já foi falado aqui, nós celebramos 65 anos do curso de medicina, mas que eu gosto de dizer, de uma instituição que é vocacionada para a área da saúde, e, aliás, foi ontem desse dia, no dia 22 de março, foi o dia que essa instituição celebrou 65 anos. Então, uma salva de palmas para essa instituição que valeu. Em janeiro de 2008, foi o ano em que saiu a portaria, né, da transformação da Fundação Faculdade Federal em Universidade. Então, nós estamos muito felizes por já estarmos na maioridade. Então, tem muita coisa boa de adulto agora pela frente. Então, essa aula magna, ela assume um significado extremamente importante e relevante, até porque a última aula magna que tivemos aqui foi antes da pandemia, foi em 2019. Então, esse, para nós, é um momento que convida para uma reflexão sobre a nossa trajetória que nós construímos e, principalmente, os avanços que nós alcançamos nos últimos tempos e, claro, para os desafios que virão pela frente, na área da saúde, principalmente. E ao reunir a nossa comunidade universitária em torno de uma personalidade de destaque da ciência brasileira, nós mais uma vez reafirmamos aqui o nosso compromisso com produção de conhecimento, com formação de profissionais críticos, profissionais éticos e comprometidos com os desafios contemporâneos. Mas afinal, em que mundo nós estamos tentando cuidar das pessoas? Um mundo que está envelhecendo rapidamente e que ao mesmo tempo adoece o seu próprio ambiente. Um mundo em que eventos climáticos impactam diretamente os sistemas de saúde, em que as desigualdades sociais persistem como determinantes centrais das doenças, e em que os novos desafios da saúde única emergem como uma velocidade que exige de nós respostas igualmente rápidas, mas também mais complexas. É sobre isso que vai se falar aqui hoje. Portanto, que tipo de vida é essa que nós estamos prolongando? E quais condições em que nós estamos prolongando? E para nos instigar com essas reflexões, nós temos o privilégio de receber aqui uma das mais notáveis médicas e cientistas desse país, a doutora Margarete Dalcommo. E eu vou fazer uma breve descrição do seu currículo, porque ele é longo e ele é lindo, e eu convido vocês a fazerem essa busca e a se inspirarem nessa trajetória dessa grande mulher. Ela é graduada em Medicina pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Ela fez residência médica em pneumologia, com doutorado em Medicina e Pneumologia pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Desde 2002, ela é professora da PUC, do Rio de Janeiro, pesquisadora da Fiocruz, membro do Comitê Assessor de Tuberculose do Ministério da Saúde e das Comissões Científicas da Sociedade Brasileira de Epidemiologia e Fisiologia e de Infectologia, da Rede TB de Pesquisa em Tuberculose, membro de diversos comitês internacionais, figurando na lista dos médicos especialistas essenciais da Organização Mundial de Saúde. Ela foi membro do Comitê Consultivo Regional do Banco Mundial para Projetos de Saúde na África Subsaariana, em tuberculose e em doenças respiratórias ocupacionais no período de 2015 a 2020. Então, uma
estudiosa de tuberculose e de outras micobacterioses, como campo de pesquisa clínica, foi também uma das pioneiras na luta contra o tabagismo nesse país. Ela é autora de 19 capítulos de livros médicos, cerca de 130 trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais. Foi colunista semanal do jornal O Globo em A Hora da Ciência, no período de 2020 a 2025. Mas, durante a pandemia, o seu protagonismo tornou-se muito mais evidente. Ela foi membro do grupo assessor do Ministério da Saúde na gestão do Ministro Mandetta, foi membro do grupo assessor do Governo do Estado do Rio de Janeiro, do grupo Consciência do Estado do Rio de Janeiro, coordenado pela FAPERJ, e naquele cenário marcado por incertezas e desafios sem precedentes, a professora Margarete se destacou como uma das principais vozes da ciência do Brasil, atuando de forma incansável na comunicação com a sociedade, na defesa das medidas sanitárias baseadas em evidências e na promoção da vacinação. E acho que todos nós que estamos aqui esperávamos sempre vê-la no jornal das 8 ou nos finais de semana, durante aqueles meses que nem vamos levar muito, né? Mas acho que é importante frisar que nesse mês estamos fazendo 6 anos em que ela anunciou o que vinha pela frente. Então, a sua presença constante nos meios de comunicação e nos debates públicos contribuiu de maneira significativa no esclarecimento da população e para o enfrentamento da desinformação, reafirmando o papel social, então, do cientista, principalmente nos tempos de crise. E a sua trajetória de excelência, ela foi reconhecida por importantes distinções. Vou falar apenas algumas, mas são muitas. Em 2020, ela foi eleita membro titular da Academia Nacional de Medicina, ocupando a cadeira de número 12. Em 24, recebeu do governo francês o grau de Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de Honra. É um reconhecimento por sua longa experiência na condução e na participação de protocolos de pesquisa no tratamento de tuberculose e doenças respiratórias, particularmente o trabalho que ela fez na África subsaariana, que ajudou a avançar no ensino em diversas áreas. Em fevereiro desse ano, ela foi listada entre as 10 brasileiras que transformam a ciência no Brasil e no mundo pela revista Forbes, junto com a reitora da UFRGS, a professora Márcia Barbosa, duas mulheres incríveis. No dia 13 de março, agora, recentemente, recebeu a medalha de mérito Oswaldo Cruz, uma das mais altas honrarias da saúde do Brasil, concedida pela Presidência da República, a personalidades que contribuem de forma significativa para a saúde e o bem-estar da população brasileira. E eu vou tomar a liberdade de falar um pequeno trecho da sua fala ao presidente Lula, que foi muito impactante. Ela disse o seguinte ao presidente: presidente, deu mais trabalho desconstruir a retórica nociva ao povo brasileiro do que informar todos os programas e avanços que se conseguiu fazer. Eu posso imaginar, doutora Margarete, o que foi aquele período. Portanto, além de possuir essa trajetória acadêmica brilhante, a doutora Margarete representa um compromisso ético com a ciência, com a defesa intransigente da saúde pública e a dedicação à construção de uma sociedade crítica e informada. Isso significa uma sociedade mais justa. A doutora Margarete é uma voz que não apenas acompanha o seu tempo, mas que provoca, que tensiona e, principalmente, que transforma. E hoje nós tivemos uma provinha disso. As meninas que vieram entrevistar aqui contar a sua história, depois a gente pode conversar sobre isso também. A doutora Margarete, então, é uma imensa honra e alegria que essa Federal da Saúde do Brasil, lhe acolhe e lhe agradece pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu desejo a todos nós uma excelente aula magna. E a senhora, a doutora Margarete, que seja sempre muito bem-vinda e que tenha a USPA como uma casa também sua, que eu já sei que amigos aqui não me faltam. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da pró-reitora
reitora, e neste momento, em uma singela forma de agradecimento, convidamos ao palco o nosso vice-reitor, professor Rafael José Vargas Alves, e o provedor da Santa Casa de Porto Alegre, doutor Alfredo Guilherme Engler, para, juntamente com a reitora da UFSPA, a professora Jennifer Safi, realizarem a entrega de uma lembrança à palestrante. A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre oferece essa homenagem e reconhecimento à sua inestimável contribuição ao Brasil durante a pandemia da Covid-19, pelos serviços prestados, pela liderança científica, compromisso com a saúde pública e dedicação incansável à vida e ao bem comum. Um grande reconhecimento e gratidão. Muito obrigada. Muito bem, cumpridos os protocolos, daremos início a partir de agora à aula magna Saúde em Tempos de Mudanças Climáticas e Envelhecimento. E para conduzi-la, convidamos a professora Maria Eugênia Besolim Pinto. A palavra está com a mesa. Um pouquinho confuso aqui, mas já estamos ajeitando. Então, boa noite a todos. É com uma grande satisfação que a gente vai dar início nessa aula magna. É um diálogo, a gente vai ouvir a professora e depois a gente vai querer conversar um pouquinho com ela. Então, convidamos a professora Margarete Dalcombo para a sua exposição. Tenho todos os conflitos de interesse afetivos com o Rio Grande do Sul. Há pouco, meu querido amigo Flávio Tarcísio, meu querido amigo, meus queridos colegas de especialidade, Valdo Matos e Paulo Teixeira, aqui presentes, sabem disso. E todos confesso, querido provedor, confesso todos os meus conflitos, porque eu os tenho todos, graças a Deus. Então, assim, o Rio Grande do Sul me deu grandes e perenes amigos para a vida. Me deu grandes professores que me ensinaram, e eu nunca vou me esquecer de que tive o privilégio de ser aqui a primeira pessoa convidada de fora a homenagear o saudoso professor Mário Gato após o seu falecimento, e eu devo esse reconhecimento público ao Hospital de Clínicas daqui de Porto Alegre por ter feito isso. Olha que já faz tempo que eu era bem mais jovem. Mas, enfim, de modo que eu gostaria de agradecer muito a presença de tantas pessoas aqui que realmente me sensibilizam. Porque eu confesso a vocês que hoje eu estava no hotel e eu estava revisando um trabalho que eu precisava terminar, e de repente o dia virou noite em 10 minutos, menos de 10 minutos. Eu me levantei, eu fiquei em pé assim na janela, olhei para o rio, porque eu via o rio de longe, de onde eu estava, e era uma parede negra assim, que se levantou de nuvens muito escuras. E eu disse, meu Deus,
vai acontecer outra tragédia no Rio Grande do Sul. Será que alguém ainda duvida de que mudanças climáticas sejam uma realidade no mundo? Então, assim, e logo depois daquela chuva torrencial, eu já sei que há várias áreas alagadas aqui na cidade de Porto Alegre, e eu me pergunto, né, o Rio Grande do Sul talvez seja o exemplo mais paradigmático de que não há possibilidade de que ninguém duvide de que essa realidade esteja vivendo conosco. E o que aconteceu recentemente, certamente todos os senhores sabem, muito próximo do Rio de Janeiro, Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi outra tragédia, onde as consequências continuam muito graves, pode voltar a acontecer, é uma área que está, enfim, destinada a ter outros fenômenos dessa natureza, de modo que isso nos faz pensar como é que nós podemos nos dar o direito de questionar que possa haver mudanças climáticas e que isso tenha consequências imediatas sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde e sobre o custo social que isso representa para todos nós. Eu não tenho, querida Maria Eugênia, nenhum conflito de interesse com a apresentação dos comentários que eu aqui vou tecer. Todo mundo conhece o meu absoluto compromisso com a franqueza e com a sinceridade. E aqui queria começar lembrando que há pouco eu estava em Brasília, na semana passada, quando houve não a celebração, porque não se celebra, mas se rememora o 6º ano da declaração da pandemia. Foi exatamente no dia em que eu dei a primeira declaração pública, e naquele momento comecei a receber duríssimas críticas e alguma perplexidade quando eu disse: a tragédia que vai se abater sobre o Brasil é muito pior do que qualquer um possa pensar, e nós só temos 2 armas para enfrentá-la. A despeito de todo o seu problema de desvalimento, de financiamento, nós temos o SUS e o isolamento físico-social. Isso foi o que eu disse no dia 14 de março, logo após a declaração da pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Infelizmente, eu estava certa. Eu queria muito ter estado errada e ter sido publicamente desmentida, mas infelizmente eu estava certa. E o SUS, a despeito de todas as dificuldades que hoje dá enfrentamento. Hoje, nós estamos diante de uma outra situação em que nós precisamos pensar, como há pouco disse com muita sensibilidade a nossa leitora, sobre esse conceito global, de como nós temos que pensar todos esses 3 conceitos que eu pretendo, muito despretensiosamente, enlaçar nessa palestra, né? De saúde global. Saúde global não é um conceito novo, como se pode pensar. Um conceito já de 2 décadas, foi criado em 2004 e que quis, na verdade, criar essa interdependência entre o que seja saúde humana, animal e ambiental. Quando nós pensamos hoje, por exemplo, nas doenças como zoonoses, que não respeitam fronteiras, nem entre espécies e nem entre ecossistemas, nós podemos pensar no nosso primeiro grande dilema que nós temos hoje. Nós temos 60% a 70% das próximas epidemias que o homem vai enfrentar serão zoonoses. Isso não é casual. Isso é casual, isso é causado, provocado por uma distorção desse ecossistema entre o que seja saúde animal e uma invasão do homem, né, disso que nós ainda teimosamente chamamos de Homo sapiens, e que eu, de maneira nada provocadora, mas, enfim, que eu imagino com alguma criatividade, chamo de Homo cretinos. Porque quem está fazendo no planeta o que está fazendo não é Homo sapiens. O Homo sapiens deu errado. Ou, como dizem os meninos, deu ruim, infelizmente. Enfim, mas a prevenção e redução de riscos à saúde e medidas, sem dúvida nenhuma, tem que ser a interdisciplinariedade, eu diria até mais nos conceitos que temos trabalhado dentro das universidades, né, querida reitora, a transdisciplinaridade entre questões de especialidades diferentes, e nada poderá ser feito sem a consciência crítica da sociedade civil. Só foi possível que nós tivéssemos podido interceder, né, contrariando toda a retórica nociva, como há pouco mencionado e lembrava a nossa leitora, porque nós tivemos a oportunidade, né, e a capacidade, de certa maneira, de envolver a sociedade civil
com um corte crítico naquilo que nós dizíamos como sendo uma verdade ou como desmistificando algo que não era verdade num momento difícil de nossas vidas. Então, saúde global é algo que nós temos que entender em tudo que vamos pensar e fazer, sobretudo no ambiente universitário. E o que nós temos de arcabouço para isso? Nós temos um arcabouço que não podemos nos esquecer, uma Constituição que tem artigos que falam claramente na força do que seja a Seguridade Social, e temos o SUS, baseado nessa tríade que todos conhecemos, de integralidade, universalidade e equidade, que sem dúvida nenhuma constitui algo único, somos o único país que tem mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde, a despeito de não sermos os países mais populosos do mundo. A criação do SUS está baseada nisso e, além disso, o SUS pode ser visto, sim, como o maior programa de inclusão social. Eu considero o SUS no Brasil, a despeito de todos os seus problemas, o maior programa de inclusão social, mais do que uma questão só de saúde senso estrito, visto que nenhum país tem essa situação. A inspiração, como muitos dos senhores certamente sabem, foi no National Health da Inglaterra, que hoje completa 80 anos e começa a sofrer problemas de obsolescência, tem muitos problemas. Hoje se considera, à luz dos problemas vigentes, o único caminho para evitar o problema, o sistema, o colapso do sistema, seria a adoção da estratégia de saúde da família. Isso não é dito por mim, isso é dito pelo National Health da Inglaterra, o criador, o inspirador do nosso SUS, do nosso programa, que a OMS considera um exemplo para o mundo. Então, isso é interessante nós entendermos que aqui nós estamos falando de dificuldades e estamos falando de uma demografia que, de modo muito preocupante, muito desafiador, nos insta a isso. O nosso grande problema são os gastos com saúde. O Brasil gasta pouco ainda, apesar de muitas reclamações e falsas reivindicações que nós ouvimos. O Brasil gasta menos de 10% do PIB com saúde. O gasto público nosso é de 4%, se soma o resto da saúde suplementar, isso nos coloca abaixo da média de outros países e corresponde à metade da média dos países integrantes da OCDE. O Brasil não faz parte da OCDE, por alguma razão que eu particularmente desconheço e não concordo. O Brasil deveria fazer parte da OCDE, mas essa é a realidade com a qual nós vivemos. E quais são os pontos, portanto, estratégicos para se pensar política de saúde nesse momento atual, considerando gastos, investimentos, informação. Informação hoje é absolutamente indispensável, não há mais, depois dessa descoberta humana chamada rede social, que existe para o bem, mas também existe para o mal, enfim, considerando a IMA, nós temos que entender que mudanças climáticas e envelhecimento não são conceitos díspares e nem antagônicos um com o outro. E a primeira questão interessante que eu quero lembrar aos senhores é o interesse pelo que sejam as epidemias na história do homem. Eu aqui poderia fazer uma palestra apenas sobre isso, epidemias na história do homem. As epidemias marcam a história do ser humano no planeta, desde sempre, de milênios atrás. Então, hoje há um interesse recrudescido por isso, e isso começou bastante antes da pandemia, já na segunda metade do século XX. Essas são publicações muito interessantes. Como esse é um assunto que me interessa, são livros muito seminais para quem gosta de estudar esse assunto. Mas, curiosamente, acontece uma publicação ainda no início desse milênio já, de publicações sobre as grandes epidemias de vários anos atrás, como a gripe espanhola. A gripe espanhola, todo mundo sabe, que foi a maior pandemia de todos os tempos, felizmente ainda nenhuma superou, uma letalidade de 6% a 8%, coisa que jamais se pensou que pudesse existir, e a influenza que percorreu o mundo em 5 meses, em 3 ondas. O Brasil foi duramente atingido, e isso consta muito na literatura que existe, inclusive, sobretudo pelo nosso colega médico Pedro Nava, que descreve de maneira magistral o que tenha sido a gripe espanhola em solo brasileiro, onde aqui matou, na sua segunda onda, cerca de 300 mil pessoas naquele momento. E agora, muito recentemente,
recentemente, mais ainda, o interesse foi reacendido pela pandemia da Covid-19. Essas são duas publicações agora, uma de 2024 e uma de 2025, reestudando o que foi a peste negra, das chamadas grandes pestes do final do século XIV. Aliás, queria aqui abrir só um parênteses. As pestes negras do século XIV, senhores, mostraram como dirigentes podem ser inteligentes diante da dificuldade. E aqui eu vou dar um exemplo histórico, e ele vale porque é verdadeiro, do que houve. Todo mundo se lembra do que foi a Covid-19 chegando à Lombardia, na Itália, onde os corpos eram colocados do lado de fora, nas casas em Milão. Pois lembrem-se que nas pestes do século XIV, os duques de Milão, que eram os gestores da cidade, eram tão sensíveis e inteligentes que, quando ouviram dizer que a peste estava chegando a Milão, reuniram, sem preconceito, a plebe e a nobiliarquia toda. Fizeram um cinturão sanitário. Nunca teve peste em Milão. Não houve a grande peste em Milão no final do século XIV. Então, isso é para mostrar que a sensibilidade e a inteligência e desvestício do preconceito ajudam os dirigentes, muitas vezes, a tomar decisões corretas. Então, outra questão que eu gostaria, em relação à comunicação, a fazer esses primeiros iniciais comentários para que nós pensemos, é o risco da chamada infodemia, que na Covid-19, esse é um termo novo, surgiu agora, se mostrou realmente quase uma epidemia paralela. Nós tínhamos, por isso que eu digo que eu mais trabalho, querida leitora, desconstruir aquilo que não era verdade, do que dar informação quase que online do que estava acontecendo. E o maior exemplo é esse exemplo muito triste, que foi o professor Didier Raul, hoje um profissional, enfim, de ascensão quase que meteórica, foi o criador da cloroquina, quase com licença na palavra, foi o inventor, descobriu isso e se fez, quer dizer, de maneira realmente meteórica, transformou-se numa personalidade, fez um mal imenso a muitos lugares, inclusive no Brasil, e hoje é um homem do ostracismo, com seu CRM caçado na França. Então, o professor Raul é o exemplo mais absolutamente crasso daquilo que não se deve ser, não se deve criar, não se deve se criar, melhor dizendo, sobre algo que não é verdadeiro e não é, sobretudo, defensável. Paixões e crenças, muitas vezes, tomam o lugar da razão. E foi o que aconteceu com esse, enfim, hoje, triste personagem. E aqui eu queria também fazer um comentário de que muitas vezes nós nos esquecemos de que coisas antigas nos ensinam muito. E nós temos que dizer isso, sobretudo aos mais jovens, aqueles que são nossos graduandos, que nos perguntam sempre. Essa é uma página da revista Science de 1919. Muitos dos senhores talvez não saibam que a revista Science já existia na época da gripe espanhola. E aqui mostrando o que hoje nós chamamos, damos esse nome quase que assim, pretensioso, de medidas ou cuidados não farmacológicos, a Science já dizia, isso era na segunda onda da gripe espanhola. Cubra as mãos quando for tossir, use máscara, evite aglomeração, coisas muito simples, lógicas, mas publicadas na revista de maior impacto naquele momento. Nenhuma revista era tão importante quanto a Science. E aqui uma outra questão que é importante para que nós pensemos, porque eu vou chegar a mostrar qual será, muito provavelmente, a próxima pandemia que nós teremos que enfrentar, é como isso se dissemina. Isso é como a gripe, já passei da gripe espanhola e chegamos à gripe asiática de 1957, causada pelo vírus H2N2. Então, os vírus influenza são as nossas maiores ameaças, as doenças de transmissão, as zoonoses de transmissão respiratória são, sem dúvida nenhuma, as grandes ameaças hoje, são aquelas para as quais nós devemos nos preparar, e como ela se disseminou pelo mundo em 5 meses, na mesma velocidade, praticamente, que a gripe espanhola havia se disseminado 40 anos antes. E outra questão que é muito importante também, que são conceitos muito pontuais, é o impacto que vacinar faz. Quando nós formos falar na mudança da demografia, sobretudo no nosso país, no Brasil, nós vamos ver o que é que foi o causador, o grande responsável pelo aumento tão vertiginoso
da nossa longevidade no Brasil. Foi ter reduzido a mortalidade infantil e foi ter vacinado a nossa população. Eu gostaria de dizer que tinha sido outras questões, saneamento básico, por exemplo, mas isso não é verdade, isso não é equânime, está longe disso no Brasil. E esse quiasma, digamos, desse gráfico mostra claramente o impacto. Esse é um slide da Covid-19 ainda do final de 2020, de 2021, mostrando que quanto é vertiginoso a ascensão e o descenso da mortalidade com a alta da cobertura vacinal. Então, esse é paradigmático mostrar que numa doença epidêmica, qualquer intervenção, quando eu estou falando de doença viral, de transmissão aguda e respiratória, com aquele R muito alto, eu estou falando de impacto imediato e mensurável de uma intervenção de saúde pública que se chama vacinação. E a Covid-19 mostrou isso de maneira indelével também. E aqui, a outra questão que é muito importante são as chamadas medidas não farmacológicas, aquelas mesmas que a Science já falava em 2019 e são mais atuais do que nunca e que mostram que se elas não ocorrerem, não adianta só tomar as medidas médicas ou tomar medidas de isolamento, etc. Apenas. Nenhuma medida isolada é capaz de modificar o cenário epidemiológico diante de uma situação epidêmica. E quando nós olhamos numa linha de tempo global, o que é a emergência climática e a influência na saúde humana? Se nós olharmos esse gráfico, que eu tentei fazer de uma maneira, enfim, pedagógica, né, nós temos desde 1990 já as primeiras observações de que o mundo estava mudando o clima, alguma coisa estava acontecendo. Em 95 já havia evidências óbvias do impacto humano e irreversível sobre o clima. Em 2001 havia forte evidência de mudança de clima induzida pelo homem. Em 2007 o aquecimento global é inequívoco e muito provavelmente devido ao aumento observado de concentrações de gases de efeito estufa antrópico, né? Ou seja, causados pelo homem. Em 2013 o mundo todo, os órgãos governamentais e não governamentais, alertam que a influência humana é clara, né? Alertou que os perigos de inação transformariam o mundo, trariam consequências mais graves. Em 2021 e 2022, já se começa a falar pela primeira vez em pontos de não retorno. E o Brasil faz parte dos principais pontos de não retorno hoje considerados em termos de mudança climática. A cada novo relatório aumenta a certeza da influência humana nas mudanças climáticas no mundo. Ora, isso, se nós olharmos de outra maneira, o aumento do número de eventos, chamados eventos globais de desastres ditos naturais, que de naturais tem muito pouco, nós vamos ver o aumento. Todos eles são vertiginosos, seja enchente, seja seca, seja chuva extrema, seja temperatura extrema. Então, hoje no Brasil, neste momento, nós estamos participando, através da nossa especialidade, da nossa sociedade, de um grupo que discute a questão das queimadas no Brasil, que hoje é responsável por um impacto imenso do aumento da demanda, da morbidade, da mortalidade por doença respiratória, onde certamente nós teremos que ter providências para as quais nós ainda não estamos totalmente preparados. Então, assim, temperaturas extremas e secas é uma questão, mas as queimadas poderiam ser colocadas aí também como eventos naturais nesse sentido. Então, em termos de clima, e aquela foto é uma foto que todos tristemente os senhores conhecem, que é Porto Alegre, né, no ano de 2024, o aumento, o aparecimento, a recorrência e a expansão geográfica de viroses é a primeira consequência imediata dessas inundações e desse desequilíbrio nos ecossistemas. Quais são as consequências? Hoje há pouco me perguntava numa entrevista ao pessoal do Zero Hora, né? Primeiro tem uma mudança de padrão, né? Nós vemos as chamadas doenças tropicais, como elas eram chamadas, as doenças aqui no nosso hemisfério sul, na área amazônica, sobretudo, na área chamada área 4 pela ANS, onde o Brasil está, nós estamos vendo as doenças tropicais avançando para zonas temperadas. E um de nós imaginava ver dengue
na França, mas hoje tem dengue na França, tem dengue na Espanha. Isso está registrado pelo sistema de saúde pública. Então, as doenças ditas tropicais, seja transmitidas por vetores ou não, mas basicamente as transmitidas por mosquitos, migraram das zonas tropicais para as áreas temperadas. Há uma mudança de sazonalidade, e o exemplo principal disso, e é na nossa área, é o vírus sincicial respiratório, que todo ano tem a sua sazonalidade no início do outono, é agora, nessa época do ano. A Fiocruz monitora isso há 40 anos. Isso mudou com a pandemia da Covid-19, o isolamento de todas as crianças, ninguém foi exposto ao primeiro contato com o vírus. De modo que em 2023, dezembro, verão, quando não acontece isso, a sazonalidade foi completamente rompida e não foi só no Brasil. Então, isso foi uma consequência também dos desastres climáticos. E a prevenção existe, sem dúvida, o que eu chamo mais expertise pela imprevisibilidade epidemiológica do que pode acontecer. Então, aqui são exemplos, né, são fotos do que aconteceu, e isso aqui é uma foto do centro-oeste brasileiro, né, o Pantanal completamente seco, isso nós podemos ver, inclusive, na Amazônia, como nós vimos ao longo do ano passado. E alguns exemplos de impactos extremos de chuva recentes no Brasil. E aqui eu somaria, né, não deu tempo de eu fazer uma boa foto do Juiz de Fora, para colocar que somente nesses 8 exemplos foram quase 1.000 vidas perdidas e se somariam mais de 70 óbitos ocorridos em Juiz de Fora, agora com as enchentes ocorridas de algumas semanas atrás. Então, Minas Gerais em 2021, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, São Sebastião e São Paulo, Rio Grande do Sul em 2023, Espírito Santo, Rio Grande do Sul em maio de 2024, com a tragédia que vocês todos viveram. Então, tudo isso resulta em morte, destruição e bilhões em prejuízos econômicos. E em questão do aumento de temperatura, que é o outro grande impacto, né? As ondas de calor no Brasil e a mortalidade, tudo isso está monitorado, tem sistemas de monitoramento muito bom, e tem um total de mortes excedentes calculados pelos estudiosos de quase 50 mil mortes que poderiam ter sido evitadas se as pessoas não tivessem sido submetidas, esse número, obviamente, por isso que eu coloco, ele está subestimado, mas são os dados que estão publicados, né? E aqui uma curiosidade triste, né, nessa professora Maria Eugênia, né, nessa mesa tão feminina aqui que me acolhe, né, as mulheres, como sempre, são aquelas que mais sofrem, né? As mulheres aparecem como o grupo mais afetado, com valores consistentemente maiores do que aqueles observados entre os homens. Então, o maior número de pessoas que morreu nessas questões de ondas de calor extrema no Brasil foram mulheres e mulheres acima de 65 anos, ou seja, são aquelas que estão cuidando da família, a maioria delas fica em casa, etc. Então, isso são dados que estão muito relacionados a nós. São os pacientes que nós, eventualmente, quando eles chegam a tempo, nós tratamos. Né? E aqui, quando eu falei em pontos de não retorno, eu estou falando de algo que também é real. Né? E esse é um dado que me foi fornecido pelo professor Carlos Nobre, mostrando que as temperaturas estão consistentemente acima daquilo que seria tolerado. Então, assim, todo mundo ouviu falar, leu no jornal, viu na televisão, que nós não poderíamos ter de modo algum temperatura que até o ano 2030 chegasse a ultrapassar 1 grau Celsius acima daquilo que é a média, mesmo nos lugares mais quentes. Mas aqui nós estamos colocando dados brasileiros. Então, janeiro de 2025, etc., acima do nível do ano da era pré-industrial, e as altas temperaturas de 2024 e do início de 2025 mostram uma aceleração no aumento da temperatura média global. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós já temos, sim, alguns pontos que estão mapeados, estão desenhados pelos estudiosos, muito próximos do não retorno. O que quer dizer isso? Isso não é uma retórica, professora Maria Eugênia, não é retórica, isso são questões que vão ter uma consequência sobre uma carga sobre a economia da saúde imensa que nós nem sequer estamos preparados para calcular. Né? A verdade é essa. Então, o que a mudança climática
finalmente traz, então, de risco para o setor saúde. Representa um risco significativo sistêmico global, para a saúde global, tem impacto direto e indireto, exacerba a doença existente, traz doenças novas, traz doenças que foram erradicadas e que voltam e cria novas ameaças. Então, eventos climáticos extremos são ondas de calor, inundação, doenças relacionadas ao calor, são doenças causadas pelo grande estresse térmico, hipertermia e exacerbam doenças cardiovasculares e respiratórias. Existem milhões de trabalhos publicados mostrando isso, né? E além disso, a poluição do ar intensificada pelas mudanças climáticas agrava doenças respiratórias como asma, por exemplo, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, como todos nós sabemos, aumentando a mortalidade, sobretudo nos dois extremos da vida, crianças abaixo de 5 anos de idade e pessoas acima de 65 anos de idade, que já correspondem a uma imensa parcela da população brasileira. As mudanças climáticas representam, sim, esse risco e têm impactos indiretos. Nas doenças infecciosas, há uma mudança nos padrões de chuva e na temperatura que afetam a distribuição dos vetores. Então, hoje nós estamos vendo mosquitos aumentando a incidência de doenças como dengue, zika, malária e chikungunya também, né? A segurança alimentar, a alteração dos padrões de chuva e aumento de temperatura afetam a produção de alimentos, como vocês viram claramente aqui no Rio Grande do Sul, deslocamento populacional, doenças transmitidas pela água e emergência de novas doenças que são igualmente fatores relacionados. Então, em resumo, saúde, clima e risco para a saúde, tudo isso resume calor em excesso. Isso foi discutido na COP, eu participei de uma bela discussão sobre isso, na verdade, mais sobre queimadas e doença respiratória e saneamento básico, mas basicamente isso é o que nós podemos afirmar sem medo de ar. Calor em excesso exige muito do sistema cardiovascular humano, risco de infarto e acidente vascular encefálico, ondas de frio agravam doenças respiratórias, doenças neurodegenerativas pioram com a poluição do ar, piora a condição pulmonar, se associa diretamente a casos de demência, reduz a expectativa de vida pela imunossenescência, dissemina agentes infectos contagiosos como dengue, covid, influenza, tuberculose, a má qualidade de água com enchentes, estiagem pioram, quem tem mobilidade reduzida, obviamente, isso é uma carga enorme para as famílias, e os distúrbios psicológicos com solidão, isolamento e depressão são claramente demonstrados, como sabe muito bem aqui nosso querido professor Carcinski com isso. Inundações, deslizamentos de terra, colapso, etc., trazem todas essas doenças, tudo isso está documentado e tentativamente controlado pelo Ministério da Saúde, como as hepatites, os rotavírus, leptospirose, febre amarela e algumas doenças que estão em franca expansão na Amazônia e que permanecem também ainda presentes no Sudeste, como a febre oropouche, que nós nem sequer tínhamos no Brasil, a não ser raríssimos casos. E o terceiro pilar desse grande desafio é o que está acontecendo com a nossa população. Se nós olharmos esses gráficos, basicamente da população mundial, né, desde começando de 2015 até 2030, e vendo a velocidade do envelhecimento, o mundo todo envelhece, o planeta envelhece, mas com uma diferença muito injusta. A injustiça social se mostra até na mudança demográfica no planeta. Os países ricos, que estão ficando velhos, países europeus, Escandinávia, etc., que hoje favorece a sua população para criar um baby boom, para poder ver se ainda dá tempo de criar uma reversão nessa tendência de mudança demográfica, eles enriqueceram antes de envelhecer. Mas a maioria de nós, o Brasil é um deles, nós envelhecemos pobres. Nós, infelizmente, ainda não chegamos a uma condição, como os países desenvolvidos, de poder prover os nossos idosos uma condição, uma linha de cuidado que realmente os acolha e dê dignidade a esse processo de envelhecimento. Então, a revolução da longevidade se deu no Brasil nessa proporção. Nossa expectativa de vida mudou de 47 para 78 anos em menos de 50 anos, então é uma coisa realmente extraordinária. De 14 para o número de pessoas com 60 anos hoje no mundo é enorme, e a nossa taxa total de fecundidade
é também muito surpreendente. Às vezes, até colegas me perguntam, mas como? O brasileiro tem muito filho, não tem não. Aquele exemplo que muitos sociólogos usavam antigamente, chega-se numa comunidade, numa periferia de uma grande cidade, aqueles 10 pessoas vivendo numa casa, isso não existe mais. Isso não é verdade em nenhuma periferia de Porto Alegre, nem do Rio de Janeiro, nem de Fortaleza, de nenhum lugar. Hoje você encontra essa situação, dessa densidade demográfica domiciliar, apenas em um ou outro lugar, muito no Nordeste, no Brasil ainda. Mas, na verdade, a nossa taxa de fecundidade entre pobres está em 1,7. Ou seja, não dá mais tempo de nós mudarmos a nossa demografia. Nós teríamos que ter feito 2 filhos por cada mulher no ano 2000, até o ano 2000. Isso foi os demógrafos que nos ensinam como é que esses cálculos são feitos. Agora não dá mais tempo. Agora nós temos que nos preparar para cuidar de nós, que vamos ser todos velhinhos daqui a 15 anos, né, Paulo? E todos temos que ficar muito bem para cuidar uns dos outros, né? Essa é a verdade. A expectativa de vida ao nascer mais alta do mundo, a expectativa de vida mais alta do mundo em 1900 era na Alemanha, era de 46 anos. Gente, na verdade, quando Bismarck criou o primeiro sistema de seguridade social na Alemanha, no final do 19, viver até os 60 anos era uma excepcionalidade, isso não acontecia. Chegar aos 70 era uma proeza e passar dos 80 era para muito poucos, né? Então, se nós pensarmos hoje, nenhum país hoje, nem os mais pobres da África subsaariana, e eu conheci todos eles, tem expectativa de vida ao nascer tão baixa como a mais alta de há 100 anos. Então, isso é para que todos nós não esqueçamos que houve realmente um impacto brutal, e o que fez isso foi ter realmente condições de vida, água potável e vacina, né? Foi o que fez, e obviamente somado a isso, antibióticos e cuidados, como nós sabemos. E hoje nós temos que pensar, coisa que alguns parecem não saber, que nós já somos 7 milhões de octogenários no Brasil. Então, assim, hoje, 2026, né? Então, assim, e essa é a nossa pirâmide, não tem mais nada de pirâmide, essa é nosso aspecto da mudança geográfica rápida e drástica que houve no Brasil. O paradoxo entre nós é o paradoxo de que em 2050, o que vai acontecer? 64 países terão mais pessoas idosas, representando mais de 1/3 da população, e em 2015 era apenas o Japão que tinha essa situação. Todo mundo sabe que o Japão tem uma longevidade imensa, né? Então, no Brasil hoje, nós já temos mais pessoas com mais de 60 do que com menos de 15. Muita gente se surpreende quando nós falamos isso, mas isso são dados da nossa realidade, né? Então, antes de 2040, o Brasil vai chegar ao pico da sua população com cerca de 230, já há alguns estudos dizendo que não vai passar de 220. Parece mais razoável. E a partir de então, nossa população vai declinar paulatinamente até o final do século. Nós chegaremos ao final desse século com menos de 200 milhões de habitantes no Brasil. O único grupo que vai continuar aumentando é o grupo maior de 60 e, sobretudo, o maior de 80, se nós cuidarmos bem deles, né? Na França, foi necessário 145 anos para dobrar a proporção de pessoas idosas, de 10 para 20, entre o final do século XIX e a metade do século XX. No Brasil, vai se dar a mesma coisa em 20 anos. E a desigualdade social e o acesso vão se revelar mais chocantes na ausência de políticas públicas de cuidados aplicados na prática. Agora, muitos nos perguntam, mas tem um arcabouço legal que protege nossos idosos? Gente, no Brasil não falta lei, né? Realmente tem. Tem um arcabouço legal extraordinário, desculpa a invertibilidade, em que contexto isso vai se dar para a maioria da nossa população? Tem lei para tudo. Tem lei que protege, tem Política Nacional do Idoso, tem estabelecimento do Conselho Nacional do Idoso, tem uma lei que garante atendimento prioritário, né? E nós já estamos vendo na prática que as filas de prioridade já estão começando a ficar maior do que as de não prioridade, né? Quem viaja de avião sabe disso, eu vi isso nesta manhã, que a minha fila, obviamente, da prioridade estava mais comprida do que a do lado.
quase que eu mudei de grupo. Enfim, e a Política Nacional de Cuidados, que promove uma corresponsabilidade, isso é interessante que todos saibam, foi criado em 2024, porém, qual é na prática a aplicação disso? Primeiro, nós não conhecemos que essas leis existem, pelo menos nós médicos, né? Então, assim, é preciso se entender que, sim, há uma preocupação no sentido de dar um arcabouço legal para isso, mas nós ainda precisamos melhorar bastante isso, olhando com a linha de cuidado, né? E nesse contexto, se nós pensarmos, quais são as doenças emergentes com as quais nós temos que nos preocupar, né? Primeiro, o que são doenças emergentes? São as doenças novas ou aquelas que apresentam um aumento rápido de incidência e todas elas têm origem zoonótica. Como eu disse, a grande maioria do que vai acontecer daqui para frente são epidemias causadas pela invasão do homem no habitat natural dos animais, sobretudo dos vetores, e que vai nos causar doença de propagação epidêmica. A evolução viral contínua reforça a importância da vigilância, né? Os vírus emergentes são, como eu disse, de origem zoonótica. Os ambientes extremos, até como a Antártica, já não são mais exceção, né? Já se está observando, inclusive, nessas regiões remotas, a presença desse tipo de risco. A revista Lancet, através de um relatório preparado para o ano de 2050, coloca que há uma chance real, calculada pelos epidemiologistas e matemáticos, real, de 50%, de 48%, de uma nova pandemia causando 1 milhão de mortes nos próximos 10 anos, então, portanto, nos próximos 8. E nós temos que estar preparados para isso, né? Então, é uma coisa mais grave, né? E, assim, se nós pensarmos aqui no nosso ambiente, quais são os riscos de pandemia que nós temos originados aqui entre nós, né? Nós temos uma diversidade de mamíferos enorme na Amazônia brasileira, né? Somos ricos muito em tudo, né? Sobretudo em morcegos, que são os grandes propagadores, né? Temos a Amazônia, eu sempre disse isso, né? Gente, vamos cuidar da Amazônia, porque a Amazônia é o maior celeiro de coronavírus, tem mais celeiro de coronavírus na Amazônia do que na China, então não vamos só nos preocupar com a briga diária que vem do mundo, do outro lado do mundo. Então, assim, eles têm sido implicados no surgimento de vários vírus mortais em todo o mundo, né? Então, assim, só rapidamente para citar, são todos os vírus que existem na nossa Amazônia e que, às vezes, muitos de nós não sabemos que são riscos que têm que estar monitorados. Portanto, com isso eu quero dizer, caríssima leitora, que o investimento em vigilância epidemiológica, em vigilância genômica, vigilância viral, é absolutamente um investimento nobre e que o Brasil não pode abrir mão, sobretudo pela quantidade imensa de fronteiras que nós temos. O risco mais provável qual é? É de que a próxima pandemia seja pelo vírus influenza H5N1, né, um vírus que nós já sabemos, que já surgiu, e também é uma gripe aviária, a origem era ambiental, mas ele surgiu nos Estados Unidos, né, então, portanto, foram lá e até agora se manifestaram os principais núcleos de casos, né? O H5N1 ganhou a atenção global quando ele infectou humanos pela primeira vez em 97. Ele sofre muitos rearranjos, sofre, adquiriu mutações muitas e tornou-se uma ameaça constante à saúde pública e à produção avícola global, resultando aqui mesmo no Rio Grande do Sul, vocês tiveram a exterminação de um número de milhões de aves pela detecção de um ou outro caso, né? Esse é o último trabalho que foi publicado no final do ano passado, mostrando o Brasil ainda numa posição de risco chamado médio ou moderado em relação a isso, mas nós não podemos relaxar. Então, por conta disso, há um ano atrás, o governo brasileiro, nós fizemos um grupo de pesquisadores, coordenados pelo Instituto Todos pela Saúde, propôs ao governo brasileiro a criação de uma nova institucionalidade no modelo, não no modelo CDC norte-americano, que é uma estrutura pesada, grande, com 12 mil funcionários, mas uma estrutura enxuta, ágil, que pudesse ser rapidamente mobilizada diante das ameaças de novas epidemias. Então, uma nova institucionalidade para preparar o país, isso foi aceito. Nós trabalhamos, foi constituído um grupo de trabalho, eu tenho a honra de fazer parte desse grupo de trabalho, cuja
cuja tarefa foi elaborar propostas voltadas ao fortalecimento da capacidade do Estado brasileiro. Então, portanto, o que nós queremos é uma instituição de Estado que não sofra com mudanças governamentais. E nós sabemos que isso pode ser um desastre ou pode ser algo positivo. Então, uma instituição de Estado que seja mantida, que seja perene. E o fortalecimento da capacidade do Estado, do Sistema Único de Saúde, no enfrentamento, foi criado, então, nós fizemos um relatório, entregamos ao ministro, e ontem, casualmente, foi o que saiu no jornal online, hoje está na Folha de São Paulo, na versão impressa da Folha de hoje, a maior enquete da população brasileira mostrando esses resultados, que 49% da população brasileira declara alto nível de apreensão e preocupação. Qual é a situação atual? Nós entregamos isso ao Ministério da Saúde. Para que isso exista de fato, é preciso uma nova institucionalidade, ela exige um marco legal. Então, ela precisará não de uma medida provisória, mas de um projeto de lei, e é esse momento que nós estamos. Eu quero muito que a sociedade civil agora saiba que isso aconteça e reivindique que nós precisamos, sim, de uma instituição que possa ser agilmente convocada, que não terá certamente poder de polícia. Eu não posso chegar aqui e dizer, leitora, fecha a universidade. Não é isso que nós queremos a capacidade sem divergência, sem briga, sem precisar dizer a mesma coisa 15 vezes por dia, como eu disse durante a pandemia. Enfim, é preciso, por isso que todos aceitem de maneira ágil, e que isso preveja agilidade, contingência, rede de laboratório, estoque de medicamento, estoque de luva, estoque de respiradores, tudo aquilo que nós passamos e que nós não queremos e não merecemos passar de novo. Né? Então, portanto, a Covid-19 trouxe riscos e desafios reconhecidos para próximas epidemias. O cenário que hoje nós enfrentamos finalmente é esse, um envelhecimento real para a população, baixa taxa de fertilidade, despreparo de profissionais para esses grupos, né? Criança e velhos são altamente complexos. O despreparo se dá, inclusive, em nível das famílias. A nossa cultura não é preparada, ao contrário das culturas orientais e até de algumas outras culturas ditas muito primitivas, e nada tem de primitivas, como eu vi na África, que cuidam dos seus idosos como uma fonte de conhecimento. A ausência de educação ambiental é um fator óbvio. Eu vi, por exemplo, acompanhando áreas que foram saneadas, onde tem água potável, água que você pode beber, como eu vi em Manaus. Eu vi em algumas áreas de muitas comunidades muito precárias no Rio de Janeiro, onde tem água potável, pode beber da torneira, que é tudo que nós queremos, mas as pessoas jogam lixo na porta das suas casas, então vai ter leptospirose do mesmo jeito, mesmo tendo água potável. Então, quando eu falo em ausência de educação ambiental, é porque isso precisa ser iniciado, essa educação nas nossas crianças, desde dos seus cursos primários. Né? E o mau uso dos recursos da saúde é sempre algo que nós vivemos no Brasil. Eu queria concluir dizendo que a cultura do cuidado como valor humano destaca a importância de considerar cada vida. Eu acredito nisso. Né? Acredito realmente, significa reconhecer o ponto de vista de quem cuida do outro, respeita a liberdade de escolha, regras e valores. Né? E nesse conceito da pandemia, eu lembro aqui algo que nenhum de nós esquece, né? Quando o Papa Francisco disse que para erradicar a cultura da indiferença, do descarte, do conflito, que hoje muitas vezes parece prevalecer, o Papa Francisco propôs a cultura do cuidado. Né? É muito bonito que nós tenhamos visto que um religioso tenha dito isso como caminho para a paz do planeta. Infelizmente, ele está errado. Nós estamos vendo que as consequências são muito piores do que está acontecendo hoje com a insanidade das guerras ocorrendo no mundo, mas eu acredito na cultura do cuidado como realmente um caminho, se não para a paz, pelo menos uma melhora nas nossas condições de vida, sobretudo para a nossa população que rapidamente envelhece. Muito obrigada pela atenção dos senhores e muito obrigada pela generosidade da presença de todos nessa noite aqui. Muito obrigada, professora.
incomodada. Se puder trazer a água dela, eu acho que, né? Não, essa aqui é da levar a manifestação. Quero agradecer a professora Margarete Alcon por nos fazer refletir muito sobre o que aconteceu e o que está acontecendo e como é que a gente pode prevenir para não voltar a acontecer. Eu acho que esse talvez seja um momento bem importante de reflexão. A gente vai passar agora por um momento em que quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, né, a gente tem alguns microfones aqui, mas enquanto vocês pensam, eu vou perguntar. Quando a gente fala, e aí aqui a gente está numa universidade da área da saúde, e a gente tem, dentre os 16 cursos, muitos alunos que vêm de diferentes lugares do Brasil e trazem diferentes culturas e trazem diferentes insights para muitas questões. Como é que a gente pode, como docente de universidade, como instigar que esses alunos entendam esse processo e possam ser porta-vozes disso, porta-vozes dessa mudança, ou pelo menos da comunicação com a comunidade, que eu acho que esse é um papel fundamental que a gente deveria estar desenvolvendo. Como é que a gente pode trazer isso para dentro da universidade, para a sala de aula? Bom, eu não sou técnica de comunicação, né? Sou uma amadora disso, né? Mas enfim, eu acredito que a primeira questão é ouvi-los, né? Saber como é que culturalmente eles vivem e colocar à prova, né? Enquanto nós vamos lá, eu fiz isso acompanhando esse grupo que eu assessoro sobre saneamento básico, onde teve muita doença, sobretudo doença respiratória. Eu visitei algumas aldeias em áreas muito pobres na Amazônia, e eu conversei, eu entrei na casa das pessoas, e é muito interessante ouvi-los, né, para eles entenderem que às vezes o que é importante para nós não é para eles. E eu me lembro, vou dar um exemplo só muito rápido, quando eu era muito jovem, eu fui participar de uma pesquisa de campo, e eu visitei era sobre uma vacina, que é uma vacina BCG, isso tem 35 anos na minha vida. E nós fomos numa região de comunidade muito pobre, e onde o sintoma que eu estava buscando era tosse. Ninguém estava olhando uma bola naquela cultura para tosse. Tosse não era um sintoma importante para eles. Para eles o importante era a sarna. Era a doença que mais os incomodava e mais os humilhava. Eu fiquei assim, arrasada, né? Porque imagina, eu estava lá buscando tosse, cheia de sabedoria, jovem, achando que eu estava fazendo um papel de bacana. Não, agora, posso fazer parte, entendeu? Então, assim, conhecer a cultura, o que é importante para aquelas pessoas, né? Então, assim, agora, em Manaus, eu disse, puxa, eu entrei na casa das pessoas, e só tem água, tem luz elétrica, pagam uma taxa social de R$10 por mês, sua casa só não precisa mais, a pessoa está jogando lixo na porta da sua casa. Esse lixo traz mosquito, vai trazer tudo de volta para dentro da sua casa quando esse garapé subir. Entendeu? Então, assim, eu acho que esses alunos que vêm, às vezes, desses locais, eles têm que aprender isso, entendeu? São eles que têm. Porque quanto mais semelhante, assim nós aprendemos com sociólogos, com os antropólogos, né? O seu semelhante te ensina mais. Você vem do mesmo local. Então, eu acho que é por aí, né? Essas técnicas de comunicação são muito importantes, mas valorizar a cultura de origem daquelas pessoas, acho que é muito importante. Obrigada. Ok. Professora Alice, se quiser dizer um nome. Azia. Alô. Professora Alice, professora de Biologia da Profissão Coletiva, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de poder ouvir a professora Elizabeth. Eu queria agradecer muito por
ter tido essa iniciativa. Nós recém iniciamos o nosso semestre, o nosso ano letivo. Eu estava dando aula para o primeiro ano da Faculdade de Medicina, do curso de Medicina, e nós estamos com um momento de casos de Covid aqui em Porto Alegre. Então, eu estava usando máscara, porque tinha tido contato, e eu resolvi, então, por todas as turmas que eu passasse, conversar sobre o que a gente tinha que fazer. Liguei, então, o uso da máscara, lavar as mãos, e aí eu falei assim, etiqueta respiratória. E eu perguntei, você sabe o que é etiqueta respiratória? Não. Uma turma de alunos do primeiro ano que devem ter em torno de 20 anos e tinham 15 anos quando a gente teve essa pandemia. E aquilo me fez eu pensar que nós estamos fazendo alguma coisa errada em termos de comunicação. Porque se a gente for pensar em países, por exemplo, orientais, existe uma cultura de usar máscara quando se tem sintomas respiratórios, e todo mundo aceita. Nós passamos por um momento em que a gente deveria ter começado a mudar também a nossa cultura. Gostaria de ouvir, professora, sobre o que mais, em termos de construção de uma cultura de prevenção, professora Margarete, a gente poderia estar fazendo diferente? Eu acho que dá trabalho mesmo, sabe? A gente tem que repetir. No mundo oriental, existe esse cuidado com o outro, diferentes, são culturas diferentes. Nós fomos colonizados de maneira dura, selvagem, da pior possível, na verdade, violenta. Então, as nossas crianças já vêm de um ambiente muito violento, mal educado, no sentido mal educado do cuidado com o outro, é muito difícil. Ver uma criança que não é gentil, uma pessoa mais velha, é impensável. Isso, você está falando de uma cultura como a do Japão, por exemplo, onde as criancinhas de 3 anos são deixadas sozinhas para esperar o ônibus do colégio. Imagina isso no Brasil, ou outros países como nós vivemos. Então, assim, essa questão cultural é muito difícil de ser mudada, e eu acho que vai exigir de nós um trabalho ainda muito longo, de nós e dos nossos filhos, netos, etc. Essa questão da etiqueta respiratória é um clássico. Outras vezes, quem viaja, eu ando pendurada no avião há 40 anos ou mais, enfim, eu vejo gente oriental, andei muito por aqueles lados, e sempre vi gente com máscara no avião. Existe uma preocupação, o sujeito é a primeira rinite, ele nem sabe se tem vírus ali, mas ele embarca de máscara porque ele acha que se ele der um espirro, vai ser uma ofensa para aqueles que estão do lado dele, entende? E nós não temos essa, pelo contrário, quando nós começamos a instituir esse tipo de educação, nós fomos ridicularizados, vilipendiados e até ofendidos. Quantas vezes eu repeti a mesma coisa, tinha dias que eu dizia 5 vezes no mesmo dia para emissoras diferentes, para órgãos de comunicação diferentes, para redes sociais diferentes, que precisava usar máscara, que não podia viajar de avião, nem pegar metrô, nada sem máscara, e até hoje eu continuo dizendo. Acho que não adiantou muito, mas adiantei um pouquinho, pelo menos, mas eu acho que é isso, eu não vejo outra maneira. Quanto mais pessoas, isso que a professora estava dizendo, os alunos quando chegam, eles têm que entender, diante do menor sintoma respiratório, se você vai para um lugar público e quer ir, põe a máscara. Você vai se proteger e proteger aquelas outras pessoas. Acho que hoje está até mais fácil de nós dizermos isso, mas talvez esteja longe de nós alcançarmos o objetivo que nós queremos, infelizmente. Boa noite, eu sou o Bernardo, eu sou aluno aqui da Fundação, faço química medicinal, sou bicho,
química medicinal faz? A gente desenvolve novas moléculas para fazer futuras terapias assim, de doença. E você está na graduação? Sim, eu sou bicho, comecei sistemas. Imaginando que nós vamos trabalhar um risco maior, sejam realmente doenças zoonóticas, eu acho que o mais importante para você, como eu diria para qualquer graduando de qualquer área relacionada à saúde, é ter essa consciência de que nós vamos enfrentar. Não é mais uma questão de um deleite intelectual, de estudiosos, quem sabe um dia, não, aí os estudiosos já mostraram uma probabilidade de 50% de ter uma real nova pandemia para a qual nós temos que esperar 1 milhão de mortos. O que vocês podem contribuir? Primeiro, saber que isso é fato. Isso não é delírio, isso não é uma conjectura sem fundamento. Tem fundamento, a metodologia que foi utilizada para chegar a essa conclusão é extremamente bem feita por gente de alta qualificação. Então, primeiro tem que saber, tem que conhecer, diminuir o uso de redes sociais e ler aquilo que a literatura científica tem publicado para saber. Rede social, e aí eu vou dar minha opinião, que eu sei que não é consensual, não tenho nenhuma preocupação em ser consensual a essa altura da vida, eu posso exercer um pouco mais de liberdade, né? Se há uma coisa que eu não tenho a menor intenção é de ser consenso. Eu quero, e nem ter razão sempre, eu quero ter minha consciência tranquila e estar munida do melhor conhecimento daquela área. Onde eu não sei, eu vou procurar saber. Uma vez um jornalista disse para mim assim, eu nunca tinha visto alguém responder com tanta serenidade que não sabe. Porque eu falei um dia numa rede de televisão, isso eu não sei responder. E nós médicos, né, Val? Quando nós não sabemos, nós dissemos ao aluno, nós não sabemos, isso eu não sei. Ora, e alguém respondeu assim, mas se ela não sabe, quem que sabe? E não é verdade. É porque nós dizemos a verdade, né, Paulo? A gente não sei se... Da onde você tirou essa conclusão? O que você leu para tirar essa conclusão? Nós não sabemos isso. Então, eu acho que ter boas fontes, ter esse critério, esse rigor da boa fonte, é algo muito importante que eu acho que você, que está na graduação, pode contribuir muito. Gente, não pode acreditar naquilo que está na rede social. Rede social é útil, é interessante, é divertido, mas rede social não é fonte de referência para nós sairmos repetindo. Vou repetir, não é. Se você leu na rede social e achou interessante, eu acabei de citar uma enquete que está na Folha de São Paulo. Ontem estava na rede social. Estava publicado, etc. E tal. Alguém me ligou e disse, olha, está liberado do embargo, o pessoal foi liberado do embargo, nós sabíamos que ela estava pronta, eu tinha visto esses resultados nos últimos dias, mas estava sob embargo. O que é estar sob embargo? É quando a informação científica não foi publicada ainda por um órgão confiável, então ninguém pode falar dela. Então, assim, o rigor com aquilo que nós falamos é que nós falamos um preço muito alto, gente, por isso. Então, eu acho que para vocês, estudantes, é muito importante que vocês saibam isso. E a rede social tem que servir para vocês para ganhar mais responsabilidade com aquilo que vocês publicam. Para não sair replicando, sabe, coisas que vocês não sabem nem de onde vieram. Então, eu acho que você pode ajudar muito. Na química medicinal, você pode ajudar muito, porque hoje em dia se fala de tanta coisa, de tanta molécula, de tanta perspectiva, coisas que ainda estão em fase pré, não sei o que, já são citadas como sendo verdades científicas. Isso é muito perigoso e é muito nocivo, sobretudo para aqueles mais jovens. Então, eu acho que você pode ajudar muito. Obrigada. Professora Juliana? Aqui, se puder passar ali para trás. Já tem um lá, depois tu, Juliana. Mas passa para ela o microfone já ali. Vamos ver. Oi. Professora Andréa Metal.
eu sou professor de Direito aqui na universidade. Eu gostaria de perguntar sobre, se puder explicar, falar mais sobre as medidas que a senhora acha necessárias em termos de mudança das políticas de saúde para o enfrentamento da emergência climática. Daqui a 2 meses, em maio, farão 2 meses da maior tragédia climática do nosso estado, provavelmente uma das maiores tragédias do Brasil. A senhora falou aí das consequências dessa mudança climática em termos de saúde no mundo. O que precisa ser feito de mais urgente para nós prepararmos o nosso sistema público de saúde para o enfrentamento desse problema? A pergunta é boa, né? Mas é de $1 milhão, né? Olha, eu acho que antes de pensar nas questões de saúde, eu acho que tem que pensar, você que é da área do direito, né? Acho que tem que pensar nas questões do próprio, das questões de infraestrutura mesmo, né? Das questões políticas e prioridades governamentais. O que é importante? Por exemplo, né, eu estou no Rio Grande do Sul. Eu acho que um estado que sofreu o que o Rio Grande do Sul sofreu, qualquer prioridade do estado hoje é recuperar o estado na sua economia, porque foi duramente atingida, sobretudo naquilo que diz respeito à produção de alimentos, né, porque alimentos são destinados aos seres humanos. Essa é a prioridade. Mas a prioridade é dar segurança de residência, né, impedir que sejam feitas casas em áreas como aconteceu agora, por exemplo, em Juiz de Fora, que é outro exemplo de coisas perfeitamente evitáveis se não tivesse sido construído em locais que são totalmente... Qualquer criança olha e fala, não é possível se construir aqui, porque não é um jogo de leva aquilo, entende? Então, assim, eu acho que se trata, eu ousaria responder, que se trata de... A sociedade tem que ter muita consciência crítica e exigir que as prioridades sejam onde precisa. Não é só a área de saúde, é quase consequência, porque a área da saúde está trabalhando muito bem. A recuperação das unidades de saúde que foram danificadas, as coberturas vacinais. Eu mesmo participei diretamente de uma grande doação de vacina que foi feita, de vacina para vírus sincicial respiratório para a população idosa no Rio Grande do Sul. Eu sei que foi feita uma doação de alguns milhares de doses aqui, eu estava muito próximo, enfim, de um grupo naquele momento. Então, assim, são questões, a comunidade científica tem que estar muito engajada, criticamente cobrando nisso. Agora, é um exercício permanente, infinito, eu diria, né? Porque nós temos que ter uma resiliência. O brasileiro tem que ser resiliente desde que nasce, né? Até para chegar à idade adulta, né? E não tem outro jeito, né? E, assim, eu moro no Rio de Janeiro, então eu moro no estado que tem 5 ex-governadores presos e o 6º ainda não. É um estado que pode falar com alguma autoridade do que seja ser resiliente, né? Então, assim, onde as prioridades certamente não têm sido as prioridades adequadas, é um estado, eu moro num estado que tem altíssimo risco de acontecer tragédias piores do que bala perdida, mas tragédias sanitárias terríveis pelas condições de moradia de aproximadamente 1.800.000 pessoas fluminenses que moram em locais inadequados, em comunidades, etc. Mas o que eu vejo, aí eu vejo de maneira muito crítica, de novo, né? Assumo todas as críticas disso, né? Eu acho que a sociedade ela é muito acomodada com isso, né? Passa o problema e ela se esquece do problema, né? Até que venha uma outra catástrofe, quando na verdade nós estamos preocupados. Por isso é que essa nova institucionalidade ela é relevante, porque nós temos que prevenir. Nós aprendemos que prevenir ainda é muito melhor do que remediar, né? Professora. Bom, meu nome é Juliana, sou professora do curso de Informática Biomédica. Então, assim, a UFSC é uma das 3 universidades do Brasil que tem esse curso de graduação de Informática Biomédica, né? Sinto um prazer ouvir a professora, e ainda mais aqui na nossa casa, né?
nós trabalhamos dentro do curso de informática biomédica, a questão da saúde digital, é uma das linhas. Inclusive, temos uma linha de pesquisa de sustentabilidade na saúde digital. E a minha pergunta é sobre essa questão do uso de tecnologias digitais. Como é que a senhora vê como uma espécie de, eventualmente, promotor de equidade, ou não, justamente indo ao contrário disso, né? Pensando que hoje em dia a gente tem um uso de software muito mais difundido, né? Por causa dos smartphones, então, assim, pelo acesso à internet, então temos muito mais pessoas, inclusive pessoas, né, idosas que têm acesso ao software que a gente não pensava um tempo atrás, né, que teriam esse acesso, mas ao mesmo tempo tem acesso ao aparelho em si, ao software, mas às vezes não tanto com relação ao conhecimento e temos relacionado até com a questão da economia que a senhora comentou anteriormente. Então a minha pergunta é, que tipo de, eventualmente, cuidados, ou tipo de considerações a senhora poderia nos brindar, pensando nos nossos alunos aqui de graduação, de mestrado, doutorado nessa área, e para nós também, professores dessa área? Eu acho que essas novas tecnologias são espetaculares, mas elas não prescindem de uma base de conhecimento. Por que elas são tão espetaculares para nós? Porque nós temos um lastro que nos antecede a essa tecnologia, que permite que nós cheguemos a ela de maneira muito crítica. Nós sabemos separar, sem muita dificuldade, o joio do trigo. Mas eu fico muito preocupada quando eu vejo essas tecnologias oferecidas sem nenhum lastro paralelo de conhecimento, e às vezes, muitas vezes até de um jovem professor que já é de uma geração que podia ser meu filho, né, nosso, né? Enfim, então, portanto, teve um lastro menor e muitas vezes de menor qualidade, densidade, eu diria, né? Então, eu acho que é um risco muito grande. O que eu tenho visto é um acesso, talvez, um pouco mais, mas um acesso muito pouco crítico e um uso também muito pouco crítico, e, portanto, eu acho que não posso lhe dizer, não ousaria dizer que atrapalha, pelo contrário, eu acho que é tão espetacular o acesso às novas tecnologias, é tão fascinante que isso possa ser oferecido. Hoje, a inteligência artificial na área, da nossa área da saúde, é algo tão espetacular mesmo. Agora, ela só é isso, né, e eu falo disso em encantamento, porque talvez eu tenha como separar como era antes, como é agora, como pode ser. E como seria se eu não tivesse isso? Vou dar um exemplo muito próximo da nossa área, né? Existe hoje cirurgia robótica. Existe cirurgia robótica já feita à distância no Brasil. Então, nós já temos cirurgia robótica, não sei se aqui no Rio Grande do Sul, mas nós já temos visto isso cirurgia robótica feita à distância. Então, é uma coisa realmente espetacular. Mas aquele cirurgião que está lá pilotando aquele bonito robô da Vinci, outro qualquer, etc., será que se ele tiver uma emergência numa estrada, ele saberia operar uma apendicite aguda, se fosse necessário? Essa formação é a formação completa que ele deve ter? A meu juízo, sim. E eu digo isso muito à vontade, porque eu tenho 44 anos de formada. Gente, já sou grupo de prioridade, né? Que coisa, né? Meu Deus do céu. Né, Valda? É triste, né? Não posso mentir, né, gente? Mas, enfim, eu estou dizendo isso porque eu recebi uma formação médica que foi se sofisticando com o passar do tempo, trabalhando em medicina respiratória, né, medicina intensiva, coisa complexa, etc., fazendo pesquisa clínica, protocolo, é tudo coisa mais difícil. Mas eu fico me imaginando que se eu fosse colocada para dar plantão na unidade de vocês, passar um plantão de 12 horas diurno, naturalmente, numa UPA, eu não teria nenhuma dificuldade, porque eu aprendi a fazer diagnóstico, eu sei a diferença de um sarampo e de uma varicela, e eu vejo muitos alunos meus hoje que não têm a menor ideia da diferença de um pacientezinho que chegasse com sarampo e uma varicela. Então, eu saber diagnosticar uma pneumonia grave, um paciente em franca insuficiência respiratória e dizer o que tem que ser feito, e saber indicar
isolamento, tratamento, internação, etc., com uma criança que chega no sarão, eu considero que foi uma formação completa e adequada. Então, hoje, eu preciso me aprimorar em quê? Realmente na inteligência, na tecnologia da inteligência artificial. Mas acho mais fácil para a minha geração do que para uma geração que já vai começar a aprender. Eu estou, por exemplo, para concluir, ajudando na elaboração do novo currículo da graduação da Faculdade de Medicina da PUC do Rio de Janeiro, que acaba de ser aprovado, como todos vocês sabem, né? Então, assim, o nosso estudante, ele vai sair, ele vai fazer todas as disciplinas da área básica, exigência, etc. Mas ele vai para as UPAs, aí perto da PUC Rio, ele começará aí, segundo a nossa proposta, no primeiro ano de formação. Ele precisa entender o que é 6% urbana no Brasil. A gente vê no mais interior, você vai para as cidades, né? Então é diferente de estar aqui falando para a Índia, onde tem muita população rural, etc. Né? Então eu acho que essa preocupação com o currículo, eu que fui muito dura, né, nas críticas que fiz com as notas do ENAMED, né, e todo mundo leu, né, e é isso mesmo. Eu só tenho pena desses jovens, porque o que será deles agora? Não vão ter CRM, as famílias gastaram o que tinham, o que não tinham para pagar escolas caríssimas, não formaram médicos capazes de atender ninguém, e essas pessoas têm que ter algum grau de alternativa, uma formação paralela, alguma coisa para poder ter, porque assim, não adianta punir o aluno, né? Essa é a minha posição, você tem que impedir, primeiro, cortar o mal pela raiz, essas faculdades jamais deveriam ter sido abertas, né? Enfim, mas agora, enfim, parou de matricular, parou de dar diploma, etc., mas o que nós vamos fazer com esses jovens que mal bem cursaram? Então, assim, é muito trágico isso. Mas esses certamente fazem parte do grupo que eu estou dizendo, que não sabe fazer a diferença do que seja uma apendicite aguda, que é uma coisa relativamente simples. Nós temos mais 4 perguntas, e aí, se alguém quiser se inscrever, se levanta a mão para que ela possa anotar ali, tá bom? E quem é a próxima pessoa que eu não estou enxergando? Um microfone ou... Travou? Muito prazer, eu sou o Arthur, do graduando de Gestão em Saúde, e a minha pergunta para a senhora seria qual que é o perfil das principais lideranças, das principais instituições de saúde que a senhora acredita que deveria ser adotada, considerando esse contexto de epidemias, pandemias e eventuais adversidades climáticas que vêm por aí. Isso é mais fácil de responder. Isso não vale $1 milhão. Olha, eu acho que tem um perfil, sim, né? Eu tenho dito isso, tem um perfil do profissional da saúde, que já não é mais do futuro, mas é o de agora, né? E o perfil exigido, a meu juízo, né? Isso é um pensamento, não estou falando de nada que tenha validação, estou falando de uma posição pessoal, né? Eu acho que tem que ser um perfil técnico da mais alta qualificação. Se nós quiséssemos falar dessa palavra difícil, né, que chama mercado, mas o mercado é muito desfavorável, só terá lugar sob o sol para aqueles que forem muito bons, tecnicamente muito qualificados, com capacidade de liderança, capacidade de trabalhar em equipe. Ninguém faz nada sozinho, gente, ninguém. Tem que ter capacidade de liderar e de trabalhar em equipe. Tem que conhecer gestão. Um pouco de gestão todos nós temos que saber, tem que conhecer, ou pelo menos dominar um pouco de tecnologia da informação, porque senão também você fica muito desconfortável frente ao seu coletivo, e tem que ter essa capacidade de liderança que não é inata, tem que aprender. E eu acho que esse é o perfil de uma liderança que já não é mais do futuro, mas uma liderança que o presente exige. Eu acho que esse é mais ou menos o perfil que eu responderia sobre ela. Próximo. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Mara Rubia, sou professora aqui da UFSC, sou pneumologista. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a professora Margarete por mais uma oportunidade de estar sempre aprendendo com ela, apenas do ponto de vista
científico, mas também humano. E a minha pergunta é a seguinte: a gente tem uma grande preocupação e um receio com uma nova doença que possa surgir trazendo uma pandemia, e isso é legítimo. Amanhã é o Dia Mundial de Enfrentamento da Tuberculose. Então, eu gostaria de, e a senhora mencionou a tuberculose aqui, então eu gostaria de ouvir em relação a essa doença que tem milhares de anos, 9.000 anos, né, e que continua, que tem tratamento. Então, eu gostaria de ouvir da senhora sobre essa antiga doença e que às vezes as pessoas acham que não existe mais. De todas as doenças que tiveram um grande impacto no Brasil, vou responder apenas pelo Brasil, para não me alongar muito, né? A tuberculose foi a doença que mais sofreu impacto. Nós tivemos uma piora e um retrocesso no tempo muito grande. Retrocedemos aproximadamente 10 anos. Passamos de 80 mil casos por ano, novos, para 90 mil casos por ano, e aumentamos a nossa mortalidade. Vivemos sob um paradoxo muito grande. O Brasil é signatário do Acordo Mundial pela Eliminação da Tuberculose até o ano 2030. Obviamente, isso já caiu por terra. Adiou-se para 2035. Eu sou membro do Comitê Assessor Nacional e não concordo, não acredito que nós possamos eliminar uma doença que ainda é profundamente marcada pela desigualdade social e que se complexificou enormemente, tendo uma certa, quase paradoxal, ascensão social, onde hoje nós diagnosticamos com muita frequência, a partir do uso de medicações imunossupressoras, chamadas imunobiológicas, milhares e milhares de brasileiros para diferentes doenças, onde nós estamos vendo um aumento muito grande de diagnóstico de casos de tuberculose. Então, a tuberculose ela é um permanente paradoxo. Ela é uma doença benigna, diagnosticável, tem diagnóstico rápido molecular no SUS de graça, tratável e virtualmente curável em 100% dos casos. Mas ela precisa ser reconhecida como algo importante. É aquela questão que eu falei antes, da tosse, né? A tosse tem que ser reconhecida. Alguém tem que se reconhecer doente e procurar assistência médica. E além disso, ainda pior o paradoxo, nós temos tratamento para todos os casos, os tratamentos mais alto custo que existem no mundo, o Brasil tem. Os raros países que têm remédios para todas as formas de tuberculose, inclusive aquelas de alto custo. Então, por que é que nós ainda temos tanto caso e tanta morte? Quase 6.000 brasileiros morreram por uma doença tratável em 2025. Quase 6.000. De uma doença que ainda, infelizmente, mais de 40% dos casos têm sido diagnosticados em hospital, quando é uma doença para ser diagnosticada no posto de saúde. Então, eu acho que a questão está no reconhecimento cultural do que seja uma doença realmente para levar e uma falência, digamos, né? Uma falha do sistema que não é capaz, com todos os meios, de ter e acolher essas pessoas e dar um destino, digamos, justo e correto, né? É isso. Oi, boa noite. Eu sou estudante de gastronomia e eu queria saber como a alimentação pode contribuir para a prevenção de doenças respiratórias. Olha, todo bem nutrido costuma ser mais resistente a doenças, né? Mas as doenças de transmissão respiratória, elas não costumam poupar ninguém, né? Então não há fórmula muito mágica, mas a velha associação proteico-calórica que nós aprendemos desde as nossas graduações ainda é a melhor resposta, né? Porque a pessoa bem nutrida, ela responde melhor, sem dúvida nenhuma, aos tratamentos, às consequências, às sequelas que essas doenças possam ter. Ela não
isenta, é de se contaminar. Quando nós estamos falando de uma doença de transmissão respiratória com alta capacidade de transmissão, ela vai contaminar qualquer pessoa. Né? Então, alguém bem nutrido vai resistir seguramente melhor a ela. Isso não é uma verdade absoluta, mas é uma verdade, eu diria, bastante relativa. Boa noite, professora Margarete, obrigada pela sua fala. Sou Johanna, sou do Departamento de Educação e Humanidades e ano passado eu tive a oportunidade de conversar com a enfermeira que estava de plantão na noite da Boate Kiss, né, no incêndio da Boate Kiss. E ela me falou uma coisa que me marcou, que foi o fato de que nós não temos aqui uma cultura da emergência. Né? E eu vi no final da sua apresentação que eu falava da cultura do cuidado, né, da cultura do coletivo, da responsabilização. Como nós, né, instituição educadora, né, podemos contribuir para essa cultura da emergência, do cuidado, da responsabilidade. Acho que é isso, né? Acho que a sua pergunta já é a sua resposta, né? Nós somos muito descuidados mesmo, né? Enfim, por isso é que nós temos essa preocupação, como nós sabemos que novas epidemias não são mais uma questão de se vai ter ou não é sim ou não, é quando elas ocorrerão, né? Emergências também nunca deveriam ocorrer, sobretudo algo como a Boate Kiss, que é algo impensável e que jamais deveria ter ocorrido, né? Cujas consequências traumáticas não foram só para o estado do Rio Grande do Sul, ou para aquelas algumas centenas, acho que 2 centenas de famílias, né? Que foram, enfim, aqueles jovens todos que perderam a vida, né? É impensável que isso possa ocorrer em qualquer cultura minimamente civilizada. Agora, do ponto de vista da saúde, eu acho que nós, o SUS, e a complexidade do SUS, exige que nós comecemos a educar ou instruir melhor os nossos graduandos de todas as áreas relacionadas à saúde. Isso tem que começar a ser ensinado, esses mecanismos de prevenção, sejam eles individuais, como cuidados individuais, né, como há pouco nós comentávamos, né, desde comportamentos individuais, de proteção individual ou coletiva, etc., como cuidados coletivos, né, de locais de frequentação pública, transporte coletivo, etc. E a sociedade tem que saber que esse risco existe. Se a sociedade não cobra, também é muito difícil, né? Nós sabemos que governantes não são necessariamente uma solução, né? Às vezes nós temos visto mais problema do que solução, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, nós temos que saber cobrar isso de maneira adequada. Primeiro, muito obrigado por ter me oportunizado nesse momento, professor, que foi muito interessante, muito bom assistir e ouvir, senhor. E uma coisa se destacou no seu fala para mim, que é a questão do cuidado antes de que aconteça o desastre, a modificação, que também foi falado aqui, na questão da prevenção. Então, agora, eu moro na cidade de Xangri-Lá, que é a cidade dos condomínios. Lá tem condomínio para tudo dela. Só que esses condomínios superaram a capacidade dos centros de limpeza da água que está sendo utilizada. E a solução que foi dada foi retirar esse lixo no Rio Tarunaí, onde nós temos uma das coisas mais raras aí. Pescadores trabalhando com golfinhos para pescar. Tanto os golfinhos se beneficiam quanto os pescadores. E isso está sendo destruído aos poucos. Não por um discurso de ganhar, porque eu assisti o discurso de querer ser a capital dos condomínios, não? Para ganhar esse título foi a questão de botar em risco todo o ambiente. Não?
Por que eu estou falando isso? Não? Porque eu nunca encontrei lugar para biologia aqui. Nós temos preocupação com doença, certo? Não é? Como elas vêm. Mas eu vejo assim que tem um cuidado anterior a isso, que é a questão de qual é o nosso cuidado com o ambiente. Foi uma das coisas que ela falou. Então eu vejo assim que nos falta talvez o curso de biologia com uma visão mais ampla do que apenas a questão dessa ideia mais restrita de saúde. Se nós queremos preservar o ambiente, preservar a nossa saúde, nós temos que cuidar da saúde do ambiente, senão eu não consigo entender diferente. E eu me formei em educação física e fiz mestrado e doutorado em fisiologia. Mas eu comecei a minha caminhada no curso de biologia. Lá foi algo maravilhoso. Eu acho que isso teria que ser ressaltado, vendo a gente merece, uma outra perspectiva de saúde, que não fique limitada à questão da doença. Obrigado. Eu que agradeço. Acho que então o senhor concorda comigo que a minha categoria de Homo sapiens falido e Homo cretinos é verdadeira, né? Então eu agradeço a sua solidariedade por isso, mas acho que assim, o seu exemplo é paradigmático, né? Um local que coloca em risco algo que é tão precioso. Isso nós temos visto, eu tenho acompanhado as áreas onde havia um saneamento. E normalmente os piores exemplos que nós vemos são não daquelas pessoas mais vulneráveis, são das classes médias mais abastadas. Eu moro no Rio de Janeiro, senhor. Eu moro em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas. É o segundo IPTU mais caro do Rio de Janeiro. Eu passei muitos verões sofrendo com a mortalidade de peixes. Sabe por que ela ocorria? O Lagoa Rodrigo de Freitas é um patrimônio do Brasil todo. Um lugar lindo, onde tem, enfim, era um desastre. E o saneamento fechou aproximadamente 200 e poucas saídas irregulares de esgotos, de casas enormes, de condomínios de alta classe média, que jogavam e isso dava mortandade de peixe. Foram todos, um a um, fechados e criaram uma mini estação de tratamento. O manguezal todo, hoje eu ando em frente à minha casa, no manguezal, e tem peixes, e não é conversa de pescador, porque eu não sou pescadora, tem cada peixe desse tamanho, assim, nadando, e na verdade o senhor poderia nadar na Lagoa do Rio de Janeiro. É porque é proibido, para não poluir. Ela está limpa, está saneada, então é possível. Mas é possível, mas nós precisamos fazer isso. A mesma coisa eu vi em Manaus. Eu vi em Manaus áreas de saneamento, onde nas áreas mais ricas de Manaus, os condomínios que ficam todos na beira do Rio Negro, onde todos têm apartamentos a média de 250 a 300 metros quadrados, todos jogavam, literalmente todos, jogavam esgoto dentro do Rio Negro. Todos. Onde tem golfinho, onde tem toda a sorte da vida mais sofisticada e que é patrimônio mundial, não é só daquele lugar. Então, a solução foi conversar com todos eles e fazer mini estações de tratamento, e está sendo feito, eu estou vendo isso, estou acompanhando isso. A cada 2 prédios, então é feito em vez de fazer uma grande estação de tratamento, que não teria como, são feitas mini estações de tratamento e estão sendo fechados um por um, mas são muitos, não é um ou outro. Então, assim, o homem é muito predador, sabe? O homem é um predador, o maior dos predadores é o homem, né? Não tem dúvida disso. Então, eu lamento muito, mas agradeço muito o seu depoimento. Eu nem sei onde fica. Xangri-Lá, para mim, ficou. Mas é perto aqui? É. Infelizmente, pelo adiantado da hora, a gente vai ter que encerrar essa conversa. Eu queria aproveitar esse momento para convidar todos para a Feira das Ligas Acadêmicas, que ocorre dia 25/3, das 14 às 19 no prédio 2. Além disso, agradecer novamente a presença de todos, agradecer a presença da professora Margarete, que foi, assim, no ponto que a gente queria,
e desejar um excelente semestre acadêmico a todos, a cada um e a cada um que encontre aqui um ambiente propício para aprender, para crescer e poder realizar projetos que possam construir uma trajetória significativa. Então, tenham uma boa noite e um bom semestre. Obrigada. Posso falar só uma última coisinha? Conselho realmente do fundo do meu coração. Menos redes, menos telas, mais bibliotecas. E vocês vão se lembrar disso um dia, daqui a muito pouco tempo. Vai ajudar no controle de novas pandemias, vai ajudar, sobretudo, no controle da consciência de vocês. Então, lembre-se que esse modelo que eu respondi ao colega que ele perguntava, no futuro, o futuro vai exigir muito, mas vai exigir que tenham estudado muito, que saibam muito, e saber muito e ser nerd. Eu digo isso aos meus pequenos, é a coisa mais gostosa do mundo. Sejam, e tenham muito sucesso, que é o que eu desejo de coração. Muito obrigada.